seguinte: no ano segundo do reinado de Nabucodonosor, teve este um sonho. O seu espírito se perturbou e passou-se-lhe o sono. Então o rei mandou chamar os magos, os encantadores, os feiticeiros e os caldeus, os sábios da corte, para que declarassem ao rei quais lhe foram os sonhos. Eles vieram e se apresentaram diante do rei. Disse-lhes o rei: tive um sonho, e para sabê-lo está perturbado o meu espírito. Os caldeus disseram ao rei em aramaico. Aqui começa o aramaico de Daniel, a partir de: ó rei, vive eternamente. Dize o sonho a teus servos e daremos a interpretação. Respondeu o rei e disse aos caldeus: uma coisa é certa, se não me fizerdes saber o sonho e a sua interpretação, sereis despedaçados, feitos em pedaços, esquartejados, e as vossas casas serão feitas em um montão de lixo. Mas, se me declarardes o sonho e a sua interpretação, recebereis de mim dádivas, prêmios e grandes honras. Portanto, declarai-me o sonho e a sua interpretação. Responderam segunda vez e disseram: estão enrolando. Diga o rei o sonho a seus servos e lhe daremos a interpretação. O rei já está sendo benevolente, que não era nem para dar o boi da segunda chance, Que esses 6 eles eram bem voluntariosos. Tornou o rei e disse: bem percebo que quereis ganhar tempo, porque vedes que o que eu disse já está resolvido. Isto é, se não me fazeis saber o sonho, uma só será a vossa sentença. Pois combinastes palavras mentirosas e perversas para as proferirdes na minha presença, até que se mude a situação. Portanto, um rei pedindo pela segunda vez, dizei-me o sonho e saberei que me podeis dar-lhe a interpretação. Pela terceira vez, ó que enrolação. Responderam os caldeus na presença do rei e disseram: não há mortal sobre a terra que possa revelar o que o rei exige, pois jamais houve rei, por grande e poderoso que tivesse sido, que exigisse semelhante coisa de algum mago encantador ou caldeu. A coisa que o rei exige é difícil, e ninguém há que a possa revelar diante do rei, senão os deuses. E estes não moram com os homens. Então o rei muito se irou e enfureceu, e ordenou que matassem a todos os sábios da Babilônia. Saiu o decreto, segundo o qual deviam ser mortos os sábios. E buscaram a Daniel e aos seus companheiros, para que fossem mortos. Então Daniel falou avisada e prudentemente a Arioque, chefe da guarda do rei, que tinha saído para matar os sábios da Babilônia. E disse a Arioque, encarregado do rei: por que é tão severo o mandado do rei? Então Arioque explicou o caso a Daniel. Foi Daniel ter com o rei e lhe pediu designasse o tempo, e ele revelaria ao rei a interpretação. Então Daniel foi para casa
e fez saber o caso a Ananias, Misael e Azarias, seus companheiros, para que pedissem misericórdia ao Deus do céu sobre este mistério. Oi? Exatamente. Não só aqui, mas também no 6, 9 a 11, no 9 de 3 a 20 e no 10 de 2 a 12. Ele era um homem de oração. E no livro de Daniel tem 4 orações de Daniel. Por isso que ele solucionava as coisas. Viu, Felipe? Sem oração não há solução. Como tem nos escritos para-brisa por aí. Né? Ele convocou a turminha dele para uma reunião de oração, para que pedissem misericórdia ao Deus do céu sobre este mistério, a fim de que Daniel e seus companheiros não perecessem com o resto dos sábios da Babilônia. Então, foi revelado o mistério a Daniel numa visão de noite. E Daniel bendisse o Deus do céu. Disse Daniel: seja bendito o nome de Deus, de eternidade a eternidade. Lembra dessa, pastor Geraldo? Porque dele é a sabedoria e o poder. É ele quem muda o tempo. É ele quem muda as estações. Remove reis, estabelece reis. Dá sabedoria aos sábios e entendimento aos entendidos. Seja bendito. Aí continua. Ele revela, nós cantávamos nos bons tempos, nos primórdios da comum, né? Ele revela o profundo e o escondido. Conhece o que está em trevas, e com ele mora a luz. A ti, ó Deus de meus pais, ó, a herança da mamãe, ó. Mamãe e papai inculcava a palavra de Deus na mente dele. Por isso que ele está aqui com 20 anos e está no caminho ainda, apesar da pressão babilônica. A ti, ó Deus de meus pais. Viu, Jéssica? Por isso que é importante ensinar o Filipinho aí. Ó. Por isso que ele já está aqui na escola dominical, com 36 dias de vida. Ele está ouvindo a palavra. Ele está ouvindo essa cotovia cantar. A cotovia do Senhor. Porque me deste sabedoria e poder. Bom dia. E agora me fizeste saber o que te pedimos. Porque nos fizeste, e é humilde, nos fizeste saber este caso do rei. Quem recebeu a revelação foi ele, mas está compartilhando com a galera da oração. Porque quem prega o botãozinho na camisa do pregador, ainda que não venha ao culto, está ganhando galardão. Foi semana passada, ela não veio, mas ela fez alguma coisa para mim, eu falei, já está ganhando galardão. Já tá, passou a camisa do preletor, já. Se você não dá um copo d'água para um evangelista sem galardão, a Elaine vai tomar. A Elaine vai ganhar os galardões do céu quase tudo. E agora me fizeste saber o que te pedimos, porque nos fizeste saber este caso do rei. Por isso foi Daniel ter com Arioque, ao qual o rei tinha constituído para exterminar os sábios da Babilônia. Entrou e lhe disse: não mate os sábios da Babilônia. Introduze-me na presença do rei, e revelarei ao rei a interpretação. Então Arioque depressa introduziu Daniel na presença do rei, porque a galera já estava morrendo. E lhe disse: achei um dentre os filhos dos cativos de Judá, o qual revelará ao rei a interpretação. Até aqui tá bom, que acho que nós não vamos conseguir estudar o capítulo todo. Então nós lemos aqui Daniel 2, de 1 a 25. E nós, viu, Elaine? Você não estava presente, mas nós lemos que o Nabucodonosor, cujo nome significa Nebo segura minha onda, né? Nebo garante as minhas fronteiras, Nebo é que cuida da minha coroa, ele era muito religioso. Ele teve um sonho, é igual aquele cantor que o Geraldo Gordo gosta, o Roberto Carlos,
Ontem eu tive o sonho, foi o mais bonito. Você tem cara que gosta do Roberto Carlos, das músicas dele. Aí, o Felipe também diz que gosta. E o Nabucodonosor teve um sonho. E o seu espírito se perturbou. Perturbou. E passou-se-lhe o sono. A expressão teve um sonho, literalmente no hebraico é sonhou sonhos. Ele sonhou sonhos. Não foi um sonho. Ele teve, no hebraico aqui a gente percebe que ele teve uma sequência de sonhos. Ele teve o mesmo sonho várias noites seguidas. É o que a ciência chama de sonho recorrente. Já teve sonho recorrente? Aquele mesmo sonho que você sonha ele várias vezes. No caso do Nabucodonosor, não houve espaço de tempo. Ele sonhou hoje, depois ele só sonhou de novo lá em dezembro, depois foram várias noites seguidas. Isso é o Espírito Santo que está fazendo isso. Uma repetição do mesmo sonho por várias noites seguidas. Ele sonhou sonhos. E os sonhos afetaram o rei. A palavra perturbou no hebraico é pa'an. P-A, acento agudo, apóstrofo A-M. Pa'an. Que no hebraico significa golpeou. E a flexão do verbo está no reflexivo. Ele se golpeou, se. Entendeu? É igual o Roger Rabbit batendo a frigideira na cabeça, né? No pain, no pain, no. Vocês assistiram o Roger Rabbit? Uma cilada para Roger Rabbit. E, ou seja, o espírito dele estava batendo no espírito dele mesmo. Ou seja, é um autoflagelo espiritual. Viu, Lulu? Oração respondida aí, ó. Hoje eu orei, falei, hoje eu quero ver o Fred lá. Amém. Desde ontem orando por isso, tá vendo? Oração é uma coisa que funciona, tá vendo? E é não que eu gosto muito da presença do irmão. É meu chegado, né? Capaz que nós servamos juntos lá no céu, no mesmo pelotão. E isso quer dizer que o espírito foi golpeado pelo espírito. E nós, pelo contexto, sabemos que quem está batendo no espírito do Nabucodonosor é o Espírito de Deus. O Espírito de Deus pegou o espírito do Nabucodonosor e levou para o octógono. E ficou dando sonhadas nele. Ficou batendo nele com sonho. É isso que quer dizer no hebraico. E o resultado é que o Nabucodonosor percebeu, é isso que o Espírito Santo queria que a ficha dele caísse, é que aquilo era algo muito importante. Um sonho intenso, recorrente, perturbador, aterrorizante. Entendeu? Algo que gerava ansiedade, que gerava inquietação. Falei, nossa, eu estou perturbado com esse sonho. Oi. Como foi dito, a expressão no hebraico que foi traduzido teve um sonho, sonhou sonhos. No hebraico. No versículo 1. No segundo ano do reinado de Nabucodonosor, Nabucodonosor sonhou sonhos. E o seu espírito foi espancado. E passou-se-lhe o sono. É isso que estou traduzindo livremente. Aqui no versículo 1 seria assim. Entendeu? No segundo ano do reinado de Nabucodonosor, ele sonhou sonhos e o seu espírito foi espancado pelo Espírito Santo de Deus. E passou-se-lhe o sono. A tradução melhor seria assim. Ou seja, pela perturbação, a inquietação, a ansiedade que o Espírito Santo produziu nele, através dessa sequência de sonhos, desse sonho recorrente, dessa recorrência sonhótica, ele ficou perturbado por causa do conteúdo do sonho, da vivacidade do sonho, da intensidade do sonho. Entendeu? Essa particular intensidade. E isso deixou ele perturbado, aterrorizado. O hebraico que significa que ele ficou aterrorizado, ele ficou querendo saber. Isso é muito importante. Eu preciso saber o que isso significa. Inclusive algumas traduções, inclusive a Reina Valera,
que é a tradução espanhola, né? Elas traduzem que o Nabucodonosor esqueceu o sonho. Mas isso não é verdade, ele não esqueceu o sonho. A tradução, a palavra, a expressão que em algumas traduções é falado que ele olvidou, né? Que ele esqueceu o sonho. Na realidade na minha Ferreira de Almeida atualizada está traduzido o seguinte: disse-lhe o rei, verso 3. Tive um sonho, para saber está perturbado o meu espírito. Verso 5. Respondeu o rei e disse aos caldeus: uma coisa é certa. Uma coisa é certa. A expressão hebraica que foi traduzida aqui por uma coisa é certa foi emprestada do persa antigo e significa seguro, certo, firme, sério, sério. Ou seja, o que ele está dizendo para os seus sábios, né, que são os feiticeiros, encantadores, os caldeus, os magos, são os seus sábios, os homens estudados, e Daniel devia estar aqui, né? Ele deveria estar aqui porque ele era mais sábio 10 vezes do que todos eles, mas não estava por algum motivo. Eu penso que era por uma questão de politicagem, a gente vai ver mais para frente. Questão de politicagem. É porque ele já tinha humilhado, os trainees já tinham humilhado os velhos de casa, né? Quando eles se demonstraram 10 vezes mais sábios. E agora nessa questão tão importante, que envolve muita recompensa, né? Quem interpretar vai receber dádivas, prêmios, honras, e os velhos de casa não queriam dividir isso. Por isso que Daniel não estava aqui. Pode falar. Preletor, bom dia. Bom dia, bom dia. Eu queria que você explicasse para a gente a diferença, o que é um encantador, o que é um astrólogo, o que é um feiticeiro. Inclusive eu tenho isso no hebraico, mas eu julguei que não ia ser necessário, então não trouxe os alfarrábios. Mas eu trago na semana que vem. Eu pensei, isso não vai interessar ninguém. Eu só falei, eu vou resumir como sábios, né? Mas eu olhei no hebraico palavrinha por palavrinha. Existem diferenças, mas para não falar uma coisa incompleta, já que eu tenho uma coisa tão bonitinha em casa, aí na semana que vem eu trago e te explico. Mas tem palavra aqui que vem, um hebraico que é uma adaptação do persa, que por sua vez vem do egípcio, que significa pedacinho de bambu com ponta para riscar tijolinho moiado, que é a palavra que também é traduzida por escriba, que é a pessoa que sai rabiscando. Então existem diferenciações técnicas realmente, mas como eles vão aparecer várias vezes no capítulo, e hoje nós não vamos encerrar no capítulo, eu fico te devendo para domingo que vem, pode ser? Que aí eu te dou aquela informação precisa, né? A palavra hebraica é mahashalabala. Mas existem diferenças. Oi? O quê? Tinha ovelha? Tinha ovelha. Tinha ovelha, mas ainda tem. Então de qualquer maneira, seja mago, seja encantador, seja feiticeiro, seja caldeu, o grupo, a tropa megamente do Nabucodonosor. É o grupo de megamente do Nabucodonosor, aquele monte de negro estudado, perito, né? São sábios, são os mais estudados dos estudados dos estudados. Por isso que eles tinham obrigação de dar interpretação para o rei. Por isso que a ordem do rei, caso eles não dessem aquilo que o rei queria, era tão severa. Nabucodonosor, apesar de ser uma pessoa muito polida, muito educada, muito fino, né, muito longânimo, ele era contra as práticas assírias. O povo assírio, contra o qual ele lutou, lá em Carquemes, lembra aqui do nosso mapa invisível? Quem mandava no mundo na época que Nabucodonosor surgiu eram os assírios. Mas Deus passou o domínio do planeta da mão dos assírios, que já mandava já uns 2 séculos e meio, para a mão de Nabucodonosor. Permissão divina. Para punir Israel, inclusive, dentre outras coisas. E
O povo da Babilônia, o povo de Nabucodonosor, era um povo mais que primava pela cultura, pelas artes, pelo respeito ao ser humano. Tanto é que ao invés de chegar e matar todo mundo, ele falou, não, eu vou rasgar coisa boa, vou destruir coisa boa. Ele levava o que prestava para a terra dele, inclusive o material humano, né? Os melhores dos melhores ele levava para treinar, para poder ser bons funcionários. Ele era inteligente. O assírio não, o assírio chegava rasgando e matando e não queria nem saber. Ele era um povo mais estúpido. Tanto é que Nabucodonosor está apelando para uma prática assíria, a qual ele abominava. Mas ele estava tão irritado, nós vamos ver aqui que no hebraico ele ficou muito nervoso. A flexão dos verbos aqui é muito intensa. Quando diz que ele ficou, verso 12, muito se irou e enfureceu. Ele estava muito irado, muito enfurecido mesmo. Por 3 vezes os sábios enrolaram ele. Isso deixou ele muito irritado, a ponto dele apelar para práticas que ele mesmo abominava, que era a prática assíria de despedaçar as pessoas. O inimigo, o assírio, ele chegava e ele ia picando, mão, antebraço, braço, cabeça, peito, tripa, perna, pé. Ele despedaçava a pessoa, picava mesmo em pedacinho. E depois ia e picava a mulher do cara, picava o filipinho, picava as pessoas tudo em pedacinho e depois derrubava a casa, punha fogo e o que sobrava jogava sal em cima. Era uma prática intensa, cruel. E o rei vai ficar muito chateado com eles, e ele promete isso para eles. Ó. Vocês sereis despedaçados e as vossas casas serão feitas em monturo. Falando no verso 5. Ele fala no verso 12, e ordenou que matassem a todos os sábios da Babilônia. Eu vou ficar sem sábio, mas eu vou matar todo mundo. E o próprio Daniel fala que, no verso 15 também, fala, por que é tão severo o mandato do rei? Ou seja, ele ficou muito irado. Por quê? Porque o assunto era sério, como diz no verso 5. O assunto, o que está traduzido por uma coisa é certa é, o assunto é sério. Essa palavra é muito séria. Ele está meio que querendo, quando ele falou assim, diz o sonho e me dá a interpretação, né? Ele está fazendo essa exigência. Porque o normal é, igual o faraó, eu tive um sonho, José, eu sonhei que 7 vacas gordas saíam do Nilo, elas ficaram pastando, aí passou 7 tempos, vieram 7 vacas magras, e de tão magras que elas eram, que elas chegavam a ser feias, chegavam a ser horrorosa, magra mesmo, e elas iam e devoravam as gordinhas. O que significa? Ou o padeiro chegava lá para o José na cadeia e falava, eu sonhei que eu estava com um balaio de pão na cabeça, igual aquela mulher lá da antiguidade, como é que chama? Que tinha um monte de banana na cabeça com abacaxi. O padeiro estava se achando Carmen Miranda, né? Cheio de pãozinho na cabeça, cheio de brioches, dançando um samba lelê lá. Aí vieram os passarinhos, comeram os pãozinhos tudo. O que significa? O normal é ser contra o sonho, igual a dona Zuma chega para mim. Pergunta o Carlinhos lá, eu sonhei que eu estava não sei o quê, eu vou lá na internet, olho lá e falo para a véia. É mais ou menos por aqui. Eu gosto dessa questão de sonhologia, eu sou chegado. Mas o rei, ele não quer contar o sonho. Ele está supondo o seguinte, já que você é sábio, você consegue prever o futuro, que nem aconteceu, o passado que já aconteceu vai ser fichinha para vocês. Ele já devia estar meio desconfiando, esses caras estão me passando a perna. Por isso até que ele já estava criando um time novo. Estava treinando o Daniel, a galera, essa turma velha aqui tá mamando de graça aqui, tá me passando a perna, eu estou desconfiado. Então quando ele fala o seguinte, ó, eu tive um sonho, esse sonho é muito sério, e eu quero que vocês me digam primeiro o que eu sonhei e depois o significado. Ele estava meio que querendo dizer o seguinte, ó, o assunto do sonho é muito sério para que eu não tenha certeza da interpretação. Então, para ter essa certeza, eu quero que vocês primeiro me contem o que eu sonhei. Se vocês me contam o que eu sonhei, agora eu tenho uma certa garantia de que o que vocês vão falar é verdade. Se não eu conto meu sonho, que vocês inventam uma abobrinha aí, como é que eu vou saber?
E tanto é que ele lembrava o que ele realmente tinha sonhado, mas ele estava fazendo isso meio que dando uma de mineiro, né? Mineiro desconfia da parte branca entre as letrinhas no contrato. Ele vai lá e põe um risquinho ali, né? Não é mineiro, é assim? Entre um parágrafo e outro tem um espaço. O mineiro vai lá e dá um risquinho que vai que acrescenta alguma coisa. Tem que ser assim mesmo, que mineiro mexe com ouro, mexe com pedra preciosa desde os séculos passados, né? Tem que ser desconfiado. E ele está sendo mineiro aqui. E se ele não pudesse se lembrar do sonho, como é que ele ia saber que Daniel acertou quando o Daniel contou? Ele sabia o que ele tinha sonhado. E, por sua vez, os sábios sabiam que o rei sabia o que ele tinha sonhado, por isso que eles não estavam arriscando. Aí eles ficaram nesse enrolation aqui. Empurrando com a barriga, como diz lá em Montes Claros. Ficou enrolando. Como diz os mineiros, né? Vai empurrando com a barriga. Uma coisa é certa, olha lá, eles, verso 4, ô rei, diz o sonho aí que nós vamos entrar em interpretação. Verso 7, segunda vez, ô rei, diz o sonho aí que eu vou te dar a interpretação. Está no enrolation. Verso 10, ô rei, é muito difícil esse negócio aí, ajuda nós aí, conta o sonho. Estão no enrolation. E nesse sonho, a questão da seriedade do sonho é que Deus está escolhendo um rei pagão, um rei gentio, não é um israelita, para revelar o ABC da profecia, para revelar o que ele planeja para todas as nações até o dia que Jesus vai voltar. Porque essa profecia de Daniel 2, ela se estende desde o ano 605 a.C., é uma profecia que abrange desde o ano 605 a.C. e vai até lá no futuro, vamos dizer assim, hipoteticamente, até 2036, por exemplo. Vamos chutar uma data, né? É uma profecia que abrange 2.641 anos, aproximadamente, hipoteticamente. É uma profecia que abrange 2.641 anos. Ela vai desde o estabelecimento do reino babilônico, pelas mãos de Nabucodonosor, que começou a infligir perseguições, sofrimentos e cativeiros a Israel no ano de 605, e vai até o dia em que Jesus vai pôr o pé dele lá no Monte das Oliveiras. Quando a pedra cortada sem auxílio de mãos bate no pé da estátua, bate lá nos 10 dedos, e o reino de Cristo é estabelecido, que é a grande montanha. Então é uma profecia de longuíssimo alcance. É uma profecia muitíssimo abrangente. E Deus está escolhendo um rei pagão. Ele não está escolhendo um profeta, ele não está escolhendo ninguém da tribo de Benjamim, ninguém da tribo de Zebulon, ninguém da tribo de Gade, ninguém da tribo de Judá para dar essa revelação, nenhum profeta. Ele está escolhendo um rei pagão. Ele está escolhendo um idólatra, alguém que adora tudo e todos. O cara tinha 30 deuses, sendo que o que ele mais gostava era o Nebo, né? Que ele aprendeu errado com a mãe dele, é que Nebo é que é legal. Assim como Daniel aprendeu bem aprendido que o Deus de Israel é que é o Deus verdadeiro. Então, Deus vai revelar para Nabucodonosor o plano que ele já determinou, e plano esse que vai rodar para todas as nações do planeta inteiro até o dia que Jesus Cristo voltar. Sendo que o plano original de Deus, eu tenho percebido isso esses dias quando eu estou estudando Daniel. O plano original de Deus é que a partir de Davi e Salomão, Israel fosse a cabeça das nações. Existem inúmeros versículos que falam isso. Inclusive aquele nosso lá do Ebal, Gerizim. A bênção e a maldição. Se você cumprir tudo que está no livro dessa lei, você vai ser a cabeça, não vai ser a cauda. E Davi e Salomão foram reis que alcançaram enorme êxito na época de Shalom. Sabe que o M a gente fala engolindo, né, Elaine? Isso eu aprendi com o Fernando Claus. É Shalom. Você engole o M, é Shalom. Murcha a boca para dentro. O Shalom, né, era um rapaz
que o reino dele era totalmente tranquilo. Isso na época era raro. Eles viviam, não era perto da caixa de marimbondo, eles viviam dentro da caixa de marimbondo. Israel mora dentro da caixa de marimbondo. Ele é cercado de libanês que odeia de sírio, que odeia de iraquiano, que odeia de jordaniano, que odeia de iraquiano, iraniano, árabe, iemenita, todo mundo ao redor de Israel odeia Israel, odeia. O plano das nações árabes para Israel é empurrar os israelitas para dentro do mar Mediterrâneo, matar todo mundo afogado. Foram o que eles tentaram em 1967, foram o que eles tentaram em 1973. A Guerra dos 6 Dias, a Guerra do Yom Kippur. Isso está nas revistas Manchete. Vocês não lembram da revista Manchete? Pastor Geraldo, essa turma mais... Lembra da revista Manchete? Se você pegar a revista Manchete de 1973, que era de um judeu, o Bloch, ele acompanhou aquelas guerras lá, aí, literalmente, tintim por tintim, e foi um milagre em pleno século XX. Os árabes, eles escolheram na guerra do Yom Kippur de 1973, eles escolheram a data de setembro de 1973, falaram, os judeus vão estar tudo em jejum, os judeus vão estar tudo em oração, é um dia super sagrado, sacratíssimo. Qual que é o superlativo absoluto? É um dia sacratíssimo para o judeu, reverendíssimo, né? Ele vai estar lá em oração, né? Lembrando da época em que os pecados deles eram cobertos. Nós vamos aproveitar e invadir Israel por todos os lados. Os egípcios pelo sul, os jordanianos pelo leste, os sírios pelo norte, e vão empurrar Israel para dentro do mar. E aconteceu em 1973, igual acontecia lá na época antes de Cristo. Na hora H, que eles já tinham a hora combinada, que os tanques foram, a pessoa lembra, que os tanques foram atravessar as pontes, os soldados ficaram vacilados, não sabiam o que fazer. Tem soldado árabe que diz que viu um anjo lá na porta da ponte, barrando a ponte, os caras ficam com medo. Eu não vou, com aquele cara ali branco, com aquele asão ali, eu não vou atravessar essa ponte não, filho. Comandante, você pode me prender, mas eu não vou. E eles se desbaratinaram. Eles não cumpriram a ordem dos seus generais e atacaram. Isso aconteceu agora recente. Isso do dia mesmo. 1973 foi recente. Mas o plano de Deus para Israel é que Israel fosse a cabeça das nações. O plano de Deus para Israel é que a partir do reinado de Davi e Salomão, eles tivessem êxito total, êxito financeiro, êxito político, paz com os vizinhos todos, sem problema diplomático, sem problema de nada. Do jeitinho que tem em Deuteronômio 28, bênção plena e total. E os reis davídicos se sucederiam, e quando Jesus nascesse, de Maria e de José, José ia ser rei, José ia estar lá sentado no trono. Jesus ia nascer príncipe. O plano de Deus era esse. Mas porque Israel foi infiel a Deus... O Roboão, lembra do Roboão? Eu vou bater nesse povo com escorpião, não quero escutar esses coroas não, vou escutar minha galera. E aí o reino rasgou, e veio um monte de rei que não prestava, e só rei que pecava, e rei que praticava idolatria, a ponto de estar aqui cativo, na época do Daniel e do Ezequiel. Deus alterou alguns detalhes desse plano. O plano de Deus é que Israel fosse cabeça das nações ad perpetuum, né? Desde a época de Davi e Salomão até a vinda do Messias, e depois da vinda do Messias pela implantação do reino. Já era para a gente dar dentro da eternidade há 1012 anos já. Já era para o milênio ter acabado há 1012 anos atrás, se Israel tivesse obedecido, cumprido o que eles prometeram lá em Deuteronômio 28, na realidade em Êxodo, né? Tudo que o Senhor disser faremos. A gente não teria nem nascido. Ainda bem que Deus mudou um pouquinho o plano. Então, Deus mudou alguns detalhes do plano, por causa da infidelidade do pecado de Israel. Deus deu a permissão para que os gentios mandassem em Israel. Israel, que era para ser a cabeça, passou a ser cauda. E as nações gentílicas, que eram para estar submetidas por Israel e serem a cauda, passaram a ser a cabeça. Tanto é que Nabucodonosor é a cabeça de ouro. E ele determinou um tempo durante o qual isso vai acontecer. E isso já tem acontecido desde o ano 605,
passou pelos babilônios, passou pelos medo e persas, passou pelos gregos, passou pelos romanos, passou pelos otomanos, passou pelos ingleses, atualmente está lá sob a tutela norte-americana, vai entrar sob a tutela dos Estados Unidos da Europa, liderados pela besta lá dentro da tribulação que nós estamos estudando em Apocalipse, e isso vai até lá, naquela data hipotética, né, quando a estátua vai bater, a pedra vai bater no pé da estátua. Ou seja, Deus alterou o plano. Israel, que era para estar aí liderando tudo, está sendo humilhada, a capital deles é dividida, metade é Palestina, metade é deles, fica católico pisoteando lá os lugares sagrados todos, e acendendo vela e rezando, e tem muçulmano, e é aquela bagunça, e eles brigam todo dia, porque isso está aqui em Lucas 21, 24. Até que os tempos dos gentios se completem, Jerusalém será pisada pelos gentios. Até que os tempos, Lucas 21, 24b, né? Até que os tempos dos gentios se completem, Jerusalém será pisada pelos gentios. Ou seja, existe um tempo determinado por Deus, os tempos dos gentios, que é mais de um povo que pisa lá. Babilônia, Medo Persa, grego, romano, etc., otomano e blá blá blá. Ou seja, Deus mudou o plano e por permissividade ele determinou um tempo durante o qual os gentios têm hegemonia sobre Israel. E essa permissão vai se estender até o final da tribulação, até o final do governo do anticristo, que nós estamos estudando pormenorizadamente. Inclusive agora nós estamos chegando no filé, na minha opinião, que é o capítulo 12 e 13. Então Deus entregou para Nabucodonosor o poder de governar as nações, inclusive Israel, e deu para ele esse sonho perturbador, através do qual ele ia gerar uma circunstância em que Daniel traria a resposta, e ele passaria a ser sabedor, conhecedor do plano que Deus tem para todas as nações. Por isso que a partir do versículo 4, né, os caldeus disseram ao rei em aramaico, 2 pontos. A partir do artigo definido masculino singular, o, né, começa-se a escrever em hebraico na Bíblia, que vai desde o 2:4b até o 7:28, ou seja, Deus está escrevendo numa língua franca, numa língua internacional, o inglês da época. Eu quero que todos os gentios saibam disso. É para que todos os povos saibam disso. O que eu planejo fazer com vocês. Até onde vocês vão poder ir? A começar de Nabucodonosor. Daí o Espírito Santo ter espancado o espírito de Nabucodonosor com esse sonho. Né? Aí o rei fala assim, verso 8. Bem percebo que quereis ganhar tempo. A expressão quereis ganhar tempo, olha lá com saudade, querendo ter o quarto neném lá. Dependesse dela, tinha uns 11. É 12, ali ia ser uma verdadeira matriarca, né? Ia ter 12. Quereis ganhar tempo. Isso não quer dizer que os sábios estão tentando ganhar tempo para inventar uma saída. Vamos ganhar um tempinho aqui para ver o que a gente inventa para contar para esse rei. E também não é ganhar tempo no sentido de vão adiar ao máximo aí o nosso esquartejamento, não é fugindo da execução não. A palavra hebraica tempo aqui é idana. Idana, que é uma palavra técnica, é uma palavra astrológica. Lembra que a Babilônia, que é onde nasceu essa astrologia que a gente conhece aí, que tem no jornalzinho, você vai quebrar a perna hoje, que tem no jornal aí, você vai ganhar na loteria. Ela é babilônica, ela surgiu na Babilônia. E essa palavra idana, bem percebo que quereis ganhar idana. É isso que ele está dizendo aqui no original hebraico. É uma palavra técnica e faz referência a um tempo específico determinado pela posição dos astros. É isso que quer dizer tempo aqui. É uma palavra técnica específica, e faz referência a um tempo específico relacionado à posição dos astros.
Então aqui tem duas possibilidades. Face esse hebraico que se nos apresenta aqui, né? Estou percebendo que vocês estão querendo ganhar Idana. Vocês estão querendo o favorecimento do posicionamento dos astros. Ou seja, duas possibilidades acontecem aqui. Ou eles estavam esperando um arranjo mais propício dos astros, a fim de facilitar a resposta deles. Lembra que tem aqui, nós temos astrólogos, encantadores, feiticeiros, magos, caldeus. A gente vai ver isso na semana que vem, já que você perguntou. Ou eles estavam esperando um arranjo mais propício dos astros para poder responder com melhor exatidão, ou para ter a resposta facilitada. Ou eles estavam esperando que aquele arranjo particular dos astros, que se relacionava com o sonho, passasse. Aí eles iam falar para o rei, aí eles iam ter uma desculpa neles, iam ter onde se defender. Falou, rei, a gente demorou aí, a configuração astrológica mudou, agora não vai ser mais possível te responder. Que é o que ele fala aqui no verso 9, ó. Se não me fazeis saber o sonho, uma só sentença será a vossa. Pois combinastes palavras mentirosas e perversas para as proferir na minha presença, até que se mude a situação. Ou seja, o mais provável é que seja a segunda parte aqui. Ou seja, ele estava esperando a coisa mudar de tal forma que aquela configuração astrológica relativa ao sonho mudou e falou, agora não tem jeito, o bonde já passou. Vocês estão querendo ganhar o Idana. Vocês estão querendo que a situação muda. Traduzindo, vocês estão me enrolando. Vocês estão me enrolando. Traduzindo. Como diz lá numa certa cidade mineira do Noroeste. Vocês estão empurrando com a barriga. Né? Estão procrastinando. Procrastinar. Vocês estão faraosando. Não. Tira o sapo amanhã. A palavra, e que eles falaram assim, não, isso é muito difícil. Isso que o rei está pedindo é muito Iaquirá, que é Y-A-Q-Q-U-I-R-A, acento agudo. Repetindo para Elaine. Y-A-Q-Q-U-I-R-A. Isso é a transliteração, né? Senão seria Yod. Aí eu não vou soletrar em hebraico, né? Que vem do verbo caldeu Iakar, que é Y-A, acento agudo, Q-A-R, que significa pesado, custoso, difícil demais sou. Em mineirês seria assim. Isso que o rei está pedindo é difícil demais sou. Né? É Iakar, é Iaquirá. Ou seja, os sábios estão reconhecendo que só um poder sobrenatural é que tem a capacidade de solucionar esse problema. Não é o que eles falam aqui, ó. Verso 10. Não há mortal sobre a terra que possa revelar o que o rei exige. Pois jamais houve rei por grande e poderoso que tivesse sido que exigisse semelhante coisa de algum mago, encantador ou caldeu. Ou seja, eles estão com a razão quando eles falam, não há nenhum mortal na terra que possa revelar o que o rei está pedindo. Mas o que... Oi... Correndo, tipo assim, já que eu vou morrer, mas agora eu vou falar. Você tá se achando, né? Ela tá achando que ele tá falando. Você tá se achando demais, não? Nunca teve rei com esse poder, com essa bola toda. Já vai ser despedaçado mesmo, agora eu falo na cara do rei, né? Você é um Robert. Você é um Tássio, né? É um Tássio. Tá se achando. Oi. Eles estão na procrastinência, né? Eles estão na procrastinação. Ou seja, eles estão certos quando eles falam, não tem mortal na terra que consiga fazer o que o rei está pedindo. Mas o que eles não sabiam é que ali no reino tinha um homem que podia receber aquela informação. Seja bendito o nome, que é o Daniel. Na realidade, Deus está armando o cenário. Viu? Deus está armando o cenário. Deus está armando o cenário para vindicação da honra do nome dele. Deus está armando o cenário para a sua vingança. Deus está armando o cenário, essa situação toda.
a incompetência dos caldeus, o sonho do rei, o espírito sendo espancado, né? Tudo isso, a presença de Daniel lá. Porque quando Nabucodonosor, lembra que eu falei aí domingo passado, que quando Nabucodonosor conquistou Jerusalém, ficou demonstrado globalmente, ficou demonstrado para o planeta, é que Nebo é maior que o Deus de Israel. A divindade babilônica é mais forte do que a divindade israelita. Porque o Deus de Israel não conseguiu segurar a onda do israelita. Ele, por mais que ele protegesse o israelita, o Deus babilônico, fortão, chegou aquele Marducão, que é o Marduk, acompanhado do seu filhote Nebo, enorme, e espancou o Deus de Israel, humilhou o Deus de Israel e levou, deu cocão no Deus de Israel, falou: você não segura a onda do seu povo, vou levá-lo cativo. Era assim que os povos da antiguidade raciocinavam. Quando uma cidade vence outra, quando um país vence outro, é porque o Deus daquele outro país é mais forte do que o Deus do país conquistado. Não era isso que o emissário do Senaqueribe falou lá diante do muro do Ezequias? Tem Deus aí que segura a onda? Meu Deus é mais forte que qualquer Deus. Olha aí, ó, Calné, tá, a cidade, tudo, eu já conquistei tudo, não tem nenhum Deus que é mais forte do que o meu Deus, e o seu Deusinho vai segurar? Morreu 180 mil numa noite só. A força de Deus através deles era através da fé. Sim, e eles estavam sob disciplina. Circunstancialidade. Não, é porque na realidade Israel foi levado cativo, não é porque o Deus babilônico é mais forte do que o Deus único e verdadeiro. É porque Deus estava permitindo. Era permissão de Deus. Tanto é que a gente lê aqui, ó, lá no verso 1, 2. O Senhor lhe entregou nas mãos a Jeoaquim. Lembra? O Senhor lhe entregou nas mãos a Jeoaquim. Não é porque o Senhor não segurou a onda de Jeoaquim, não. É Deus é que quis. Isso já havia sido profetizado. Basta ler o livro de Jeremias inteirinho. Mas para o mundo o filme de Deus está queimado. Né? Ficou demonstrado que Deus é um Deus fraco. E ele está armando a sua vingança com essa circunstância toda, a sua vindicação. Porque nenhuma nação da terra era mais politeísta e mais idólatra do que a Babilônia. A Babilônia era a capital do politeísmo. Nenhum país no mundo tinha mais Deus do que a Babilônia. Lá tinha milhares, centenas. E mesmo assim os sábios estão dizendo que nenhum Deus dos muitos que eles tinha competência, ou se tinha competência, não tinha um compromisso para resolver esse assunto que o rei estava mandando. E Deus agora, através dessa circunstância da revelação para Daniel, ele vai demonstrar que ele é maior do que todos os deuses da Babilônia. Nenhum deus da Babilônia teve cacife, teve a pertinência, teve a capacidade, teve o compromisso, teve a competência de resolver o problema do Nabucodonosor. E Deus, através de um reles jovencito, né, jovenzinho hebreu cativo, vai revelar o que nenhum grande sábio profissional, né, com 50 anos de serviço, uma folha extensa de serviço, né, conseguiu. E nenhum deus babilônico. Ou seja, vai ficar demonstrado no final da história que o Deus de Israel é acima de todos os deuses. E Satanás vai ser humilhado. Né? Isso vai ser visto, para a gente fechar, aqui no verso 47. No final da história é isso que vai ficar estabelecido. Está na hora, né? É isso que vai ficar estabelecido. Olha no final da história o que o Nabucodonosor vai falar. Daniel 2,47. Disse o rei a Daniel: certamente, certamente, com certeza, certamente, o vosso Deus é o Deus dos deuses e o Senhor dos reis, o revelador dos mistérios, pois puseste revelar este mistério. Está vendo o que ficou estabelecido no final da história? O seu Deus, Daniel, esse é o Deus dos deuses, viu? Pôs o resto tudo da Babilônia no chinelo. Para humilhação minha, né, o rei falando, até o meu Deus perdeu para o seu. Parabéns. Deus de Israel. Não tiro a coroa, porque não tiro o chapéu porque eu uso coroa, né? Eu tiro a minha coroa. Podemos orar?